Senhoras e senhores, essa é a aula salvadora, essa é a aula derradeira, essa é a aula que vai resolver os seus problemas daqui para frente, tá bom? Eu optei por fazer esse módulo aqui de maneira online para você poder consultar em outros momentos, porque o que eu vou apresentar aqui agora, hoje, é uma parte que em alguns livros não consta, mas que ou às vezes está como um apêndice anexo, está lá na parte do livro que você nem lê, né? Então, essa é a parte bem importante que pode fazer com que você entenda tudo que vai vir agora sobre a primeira, a segunda lei da termodinâmica e toda a condição de equilíbrio através do aporte termodinâmico, né? Então, eu já deixei esse conjuntinho de slides para vocês lá no Moodle, né? Que fala sobre algumas funções de estado, algumas identidades algébricas que são interessantes, tá? E acompanhem comigo, tá? É bem rapidinho hoje, mas é muito importante. A primeira coisa que eu quero relembrar, e que eu já falei, né? Quando eu tenho um sistema, eu posso definir ele por três variáveis: pressão, volume e temperatura. Principalmente se o volume for molar, né? Lembra lá, só você lembrar da equação de Clapeyron, né? O volume molar igual a RT. Essa equação aqui, né? Nota que não tem o N, por causa que eu já estou considerando o volume molar, então o volume de 1 mol. Então, essa equação aqui já te traz a seguinte ideia. Como R é uma constante, eu só tenho três variáveis. Portanto, cada variável, aqui eu vou pegar a pressão, ela deve ser função de volume e de temperatura. Ou seja, cada variável ela é função de outras duas variáveis. Tá? Isso você já entende, né? Isso você já sacou, isso você já percebeu. Né? Nós vimos lá a lei de Charles, lei de Boyle, a lei de Avogadro, que culminam aí na equação de Clapeyron, mas hoje a gente vai entender isso através da álgebra, tá bom? Então, qualquer mudança de quantidade infinitesimal, você já sabe o que vem por aí, né? Você já sabe o que vem por aí quando vem essa palavra. Na termodinâmica, deve satisfazer o requerimento que essa mudança represente uma pequena alteração na quantidade mensurada e uma grande alteração no comportamento de algumas moléculas, tá? Isso também já andei comentando com vocês durante a sala. Mas vamos lá. Ó. Então, se eu tenho vou pegar aquele mesmo exemplo ali de pressão ou de volume. Ó, eu tenho que escrever o volume nesse sistema hidrostático PVT, né? Eu tenho que escrever o volume como função de temperatura e pressão. Então, uma maneira algébrica de eu escrever está aqui na equação 1. Ó. O volume do meu sistema é igual ao volume em relação às variações de temperatura e de pressão. Nós vimos que isso é verdadeiro. Né? Duas leis ali dos gases ideais nos remetem a essa condição. E o que acontece quando elas atuam junto? Né? Eu consigo descrever exatamente o meu volume. Agora, olha só. Se o que eu falei é verdadeiro, eu posso reescrever a equação 1 aqui em cima na forma diferencial aqui que eu tenho na expressão 2. E é aqui que você precisa ficar atento. Não se assuste com a equação diferencial. Apenas aprenda a ler ela. O que ela está te trazendo de informação. Vamos ler aquela equação diferencial. Ó, da esquerda para a direita. Ó, dV, a variação de volume do meu sistema. E aqui considera um sistema não condensado, né? Ou seja, considere um gás. Um gás ideal também, porque ficar toda hora pegando aquela equação de gás de Van der Waals complica, né? Mas vamos num gás que seja ideal, né? Então, um gás ideal, ele tem a propriedade de
ter essa variação de volume, dV, e aqui eu sempre vou deixar, eu sei que durante essa parte inicial da termodinâmica eu colocava já o delta, né, que é a versão integrada dessas equações, mas aqui eu quero representar somente como uma diferencial, depois é que eu vou fazer a necessária integração. Então, estou escrevendo uma equação diferencial. A equação 2 me diz o seguinte, a variação de volume ela é igual a variação de volume em relação à variação da temperatura, quando a pressão está constante, mais a variação do volume em relação à variação de pressão, a temperatura constante. Poxa, não disse nada, claro. É só uma outra forma de mostrar isso aqui que está em cima. Ó. Que o volume é função de temperatura e o volume é função de pressão. Tá? É só isso. Só que logo a gente vai começar a misturar algumas coisinhas, tá? E aí a coisa vai ficar interessante. Então, eu escrevi o volume em função de temperatura e de pressão. Já que o volume é função de temperatura e pressão, posso escrever essa equação diferencial. Tá? Beleza. Existe agora uma propriedade do sistema que eu não tinha apresentado antes. Se você pegar o livro do Kessler, você vai ver que ele começa com essas propriedades. Se você pegar o Atkins, você vai perceber que é mais no meio da primeira lei da termodinâmica. Agora eu acho que é pertinente eu comentar. Né? Além de volume, temperatura e pressão, nós temos algumas outras propriedades que a gente consegue medir que nos trazem também um pouquinho de informação. A primeira sobre o sistema. O primeiro coeficiente que a gente consegue, isso é fácil de medir no laboratório, é o coeficiente médio de expansão, ou coeficiente de expansão do volume. Por causa que, lembra lá da lei de Charles e Gay-Lussac? O que era a lei de Charles e Gay-Lussac? A relação do volume de um gás em relação à temperatura. A gente vê o comportamento linear. E Charles percebeu que o incremento do volume, o incremento de volume para cada aumento em 1 grau Celsius ou um segmento de temperatura qualquer arbitrário, mas que equivaleria a 1 grau Celsius de hoje, né? Esse incremento de volume era mais ou menos igual a 1 sobre 250. Né? Mais tarde ficou 1 sobre 273. Né? Uma parte sobre 273 era o incremento de volume de um gás quando eu aquecia ele fazendo a diferença de aquecimento de 1 grau Celsius. Então, óbvio, o volume ele aumenta em função dessa temperatura. Então, eu posso escrever esse coeficiente, só que aí que eu preciso notar que eu posso pensar nesse coeficiente de expansão, que é justamente a relação entre essa mudança de volume em relação a uma mudança de temperatura. Não foi o que eu acabei de falar? Uma mudança de volume em relação a uma mudança de temperatura. Isso daí eu posso renomear e trazer a ideia de coeficiente de dilatação. Tá? Isso vai ser útil nos líquidos e quando a gente parar de falar só de gás e começar a falar de líquido ou sólido, como fase condensada, eu vou perceber que algumas substâncias têm um coeficiente de dilatação que são diferentes. E isso já é um indicativo de como é a interação entre as moléculas ou átomos. Né? Então, o que é o coeficiente de dilatação? Aqui eu trato o coeficiente de dilatação como essa letra beta. E o beta, só que pega essa equação 4 antes disso e faz um exercício mental. Tá vendo? O que é o beta? É 1 sobre V dV dt a P constante. Vai ter trava-língua hoje, tá? Mas pega esse V aqui embaixo e passa para cá. Então vai ser a mesma coisa que eu tivesse escrito V beta igual dV dt
AP constante. Tá? Então, o que é esse lado esquerdo da equação? Ainda é só um exercício mental. É o volume multiplicado pelo coeficiente de dilatação. Esse coeficiente de dilatação, né, é essa razão entre dV e dt, ou seja, a quanto que acontece a variação do volume em relação à variação de temperatura, mantendo a pressão constante. E daí, mas Glaucio, não vai dilatar tudo igual? Aí tá, não, tá? Então, eu preciso saber a magnitude de dV, dt, AP constante, para eu conseguir entender qual é o incremento de volume para uma substância. Tá? Então, por isso que o coeficiente de dilatação, agora eu vou apagar aqui para você se ligar, ele é justamente um fator, um coeficiente que eu multiplico ao volume para expressar o quanto que ele dilata. Tá? Então, por isso que ele tem essa forma, beta igual a 1 sobre V, dV, dt. Oficialmente sempre vai ser um valor positivo, né? Porque na grande maioria para gases isso é incrivelmente verdadeiro. Ao aquecer alguma coisa, eu faço com que o aquecimento tenha esse dV, dt, AP constante, com um valor positivo. E é aqui que saem os nossos insights. Então, eu posso medir a dilatação no laboratório, de um líquido, de um sólido também. Isso que vai ser o link entre o estado condensado e o estado gasoso que eu tenho. Além do coeficiente de dilatação, tem um aqui que ficou quase cortado no meu slide, que é o coeficiente de compressão. Então, uma coisa é dilatar, né, que é esse dV/dt/AP constante. A outra coisa é essa letra aqui, a equação 5 ali embaixo, o kappa. O kappa é o coeficiente de compressão. O coeficiente de compressão também faz o exercício aqui. Imagine que você tem o volume multiplicando por esse coeficiente. Isso é igual ao que? A dV/dP, a T constante. O que isso me indica? Que note que eu vou até pegar uma outra folha aqui, deixa eu ver se eu acho. Não vai dar certo. Eu vou escrever aqui, ó. V kappa igual negativo, ou posso deixar o negativo do outro lado também, né? dV dP a T constante. O que é a variação de volume em relação à variação de pressão? Quando eu comprimo alguma coisa, o que acontece? Né? Eu estou fazendo com que o volume diminua. Então, percebe por que tem esse sinal negativo aqui na expressão 5? Porque se eu tenho diferentes gases ou diferentes estados condensados, dependendo da substância, essa substância pode ser mais compressível ou não. Algumas substâncias são fáceis de você continuar comprimindo e ele aceita bem. Então, há uma diminuição de volume conforme você aumenta a pressão, dV, dP, mantendo a P constante. Tá? Esse coeficiente, né, é o kappa, tá bom? Análogo ao coeficiente de dilatação, que é o beta, o coeficiente de compressão é o kappa. Só que tem esse sinal negativo justamente porque ao pressionar alguma coisa, essa inclinação dV, dP a P constante diminui, comprimindo uma coisa. Algumas coisas são mais compressíveis, né? O gás CO2, por exemplo, você pode comprimir bastante ele, né? Até ir para o estado líquido. Agora, pega um líquido e tenta comprimir, é meio difícil. Então, o kappa o coeficiente de compressão do CO2 gasoso é grande, né? Então eu consigo realmente produzir uma grande variação de volume em relação à variação de pressão, mantendo o P constante, mas para um líquido, um sólido, então, sem chance, né? Ou para você comprimir um sólido, então já dá para imaginar qual é a magnitude dos valores desses coeficientes, né? Sólidos, líquidos vão ter um kappa muito pequeno, enquanto gases terão um kappa proporcionalmente maior, tá? Então vamos começar a misturar essas coisas, né? Então, aliás, antes só aqui falando, né? Pressão, né? Eu também posso escrever. Logo eu vou pegar pressão, volume, temperatura e coeficiente de expansão
aliás, coeficiente de dilatação e coeficiente de compressão, e a gente vai conseguir combinar isso através das equações diferenciais. É que é lindo, você vai adorar. Continua aqui comigo, olha só. O que a pressão é? Uma função de estado que é função de temperatura e volume, conforme a equação 6. Né? Olha a equação diferencial. A equação diferencial é a variação da pressão é igual à variação da pressão em relação à variação da temperatura, dP dt, AV constante, multiplica dt, né, porque é uma diferencial, dt, mais a variação da pressão em relação, vamos pôr uns efeitos especiais aqui, né, para ficar bonito aqui, vamos ver se dá. Opa, não ficou legal, não. Eu peguei outra coisa aqui, né? Em relação a dP, dV, a T constante. Então, a pressão, aqui a equação 7 é mais uma vez uma forma de escrever a variação da pressão em relação às duas variáveis de estado. Quais são elas? Vou colocar aqui em vermelho. Temperatura e volume. Percebe que sempre o que eu estou variando aqui está dt aqui, dv aqui, né? Olha só, são todas umas equações bem similares, né? Será que para a temperatura é a mesma coisa? Claro, Glaucio Regis, claro que é. Ó. Só que aqui eu já estou inferindo que você não é tonto, né? Você já entendeu que a temperatura é função de pressão e volume, né? Então, assim como a equação 6, eu tenho aqui a equação 7, ó, dT, a variação de temperatura, é a mesma coisa que dT dP, AV constante, mais dT dV, AP constante. Fechou? Pronto, 3 equações diferenciais, uma para temperatura, pressão e volume, para cada uma dessas variáveis, e mais 2 coisas que caiu de paraquedas agora no teu colo, né? Que é o coeficiente de expansão, ou o coeficiente de dilatação, e o coeficiente de compressão, né? O kappa. Beleza. Vamos entender uma coisinha aqui, para ficar bem legal. Todas essas equações diferenciais que eu escrevi, você percebeu que tem um padrão? Percebeu, né? Você é sapiente, você é inteligente, você percebeu que o padrão que você tem sempre é uma propriedade z qualquer, que é função tanto de x quanto de y. Né? E aí eu posso escrever essa variação de z em relação à variação de x mais variação de y. Você percebeu isso para P, V e T? Né? É a mesma coisa. Aqui eu só escrevi de uma maneira genérica. Então, se eu tiver 3 funções de estado, z, x e y, galerinha, eu posso escrever, e todas elas forem uma função da outra, uma delas tem que ser função das outras duas, então eu posso escrever todas elas nesse formato que você está vendo aí. Tranquilo? Anota no teu caderno isso aí que logo vai ser legal. Anotem e perceba a semelhança. Ó. Então, se eu estou variando z, estou variando aqui no primeiro lance, ó. Eu estou variando z em relação à variação de x, mantendo y constante. Aí eu vou somar isso com a variação de z em relação à variação de y, mantendo x constante. E aí, Glaucio Regis, é uma pergunta que você deve estar me fazendo. Já vou responder ela. E daí, por que você usa isso? O que é esse diacho dessa diferencial parcial e diferencial exata? Né? Por que aqui eu coloquei dz, dx, dy, um d de dado, e aqui tem esse del, né? Essa diferencial parcial. Né? Então, a diferencial parcial, uma analogia boa que eu achei no livro, é essa daqui, ó. Imagina que você tem uma montanha, né, um vale aí, uma montanha, e que essa montanha eu posso fazer cortes transversais a ela, desde o nível do mar
até aqui diferentes altitudes, 10 metros, 20, 30, 40, 50 metros. E como que eu posso explicitar a minha subida ou o quanto que é o meu caminho até lá, né? Então, olha só, isso que eu estou fazendo eu posso entender dessa seguinte forma. O que você está vendo, vou tentar deixar bem grandão aqui a minha imagem pequena para você entender. Está vendo ali em cima que tem uns círculos? É como se fosse um gráfico de patamares de altitude. Nota que está correspondendo aqui, ó. Tá vendo? Ó? Deixa eu só manter a minha figura no topo, isso não ficou bom aqui. Aqui, ó. Por isso que eu até gravei isso, para você poder assistir mais de uma vez, se fica meio mal entendido, mas ó, esse primeiro círculo aqui indica a variação de 10 metros de altitude, esse segundo de 20 metros, note a correspondência aqui quando eu faço o traçado, né, até, ó, que eu estou fazendo em pontos azuis, ó. Isso aqui corresponde até a altura de 10 metros, aí é de 20 metros, 50 metros, a diferencial parcial 40 metros, a diferencial parcial de Z, né? Ou seja, a diferencial parcial ela me dá duas coisinhas. Entende que se eu tiver, agora deixa eu dar uma limpada aqui. Se eu tiver indo desse ponto em vermelho, nota o que tem em vermelho aí? O ponto Z, aonde eu estou nessa altura aqui, que aqui eu circulei em azul. Mas imagine que você está em uma altura entre 20 e 30 metros de altitude e você quer ir até uma altitude de 30 a 40. Existem infinitas formas de você fazer isso, mas percebeu que, olha o caminho que foi feito, acompanha a linha vermelha. Eu fico, e note que aqui está plotado também, ó, vou fazer em vermelho para você se ligar, tem um Y e um X aqui, um plano cartesiano. Então, olha só, eu estou aqui no meu ponto que eu circulei em azul. Aí você vai até esse ponto aqui que eu vou circular em preto. E observe ali. Teve mudança na altitude? Note que aqui você está na mesmíssima altitude. Ou seja, você ficou em Y constante, mas você teve um deslocamento em X. Então, ó, manteve a tua variação de Z, né? Pode ser entendida, né, como a tua posição inicial, Z, mais a variação de Z de X. Então, é isso que eu fiz. Ó. Variei de Z no dx, mantendo Y constante. Tá? Aí, se você somar isso agora com o segundo passo o que é? Está circulando em preto. E daqui desse ponto até esse outro ponto. Então, agora eu mantenho, tá vendo que isso é manter x constante, mas eu tive uma variação de y. Então, eu tinha um certo z, somei com um dz de x, que foi o passo anterior, e agora eu vou somar com dz de y, mantendo x constante. Tá? Então, quando eu faço isso, né, eu consigo verificar qual que foi o meu deslocamento desse ponto aqui em preto até esse ponto. Claro, eu também poderia ter feito, e aqui que vem a parte legal, eu também poderia ter feito isso daqui e isso daqui, né, que eu fiz em preto. Eu também poderia ter feito dz de y a x constante mais dz de x a y constante. Eu também poderia ter feito isso. Mas, e por que eu poderia ter feito isso? Porque P, V e T o que é? É função de estado. Funções de estado não dependem do caminho. Então, só depende da condição final, inicial. Tá? Então,
quando eu estou fazendo duas variações ao mesmo tempo, eu estou fazendo esse caminho aqui que eu fiz. Então, subir um pouco da colina, só que eu posso fazer isso em vários estados e o que eu tenho que fazer é fazer esse somatório desses vários percursos, tá? Mas como é tudo função de estado, então é irrelevante a ordem dos fatores, porque aqui nessa situação a subida no morro vai ser igual, tá? Então é para isso que eu tenho uma diferencial parcial, tá? Cadê aqui? E essa diferencial parcial, né? Então eu posso escrever ela em função de x, ou de y, ou de z. Então eu peguei aqui, por exemplo, se eu tiver um sistema fechado, né? Ou seja, se todas as x, y, z for cada uma delas função das outras duas, eu posso escrever essa equação aqui, por exemplo, a equação 9, né, de x, o que é? A variação de x em relação a y mantendo z constante, mais a variação de x em relação a z mantendo y constante. Tá? E o que é y? Agora vai parecer bobinha, né? Olha só, y é análogo, né? O que é? A variação de y é a variação de y em relação à variação de x a z constante, mais a variação de y em relação à variação de z a x constante. É igual, né? Você percebeu? Agora, substitua a equação 10 na equação 9. Como assim? Substituindo-a. Olha o que é a equação 9. Essa equação aqui, né? Aqui, equação 9. Tá vendo que tem um dy aqui? Pega o dy da equação 10. Ou seja, você vai ter esse primeiro termo aqui, ó, que eu vou circular em vermelho, ó, dx dy a z constante, vai ter que multiplicar dy dx, né? Vai ter que multiplicar dy dz, e também as diferenciais ali, tá? E aí eu vou somar dx dz a y constante. Tá? Então é a propriedade distributiva, né? Então faz aí no teu caderno com calma, mas você vai perceber que a equação 11 aqui é exatamente esse processo algébrico que eu acabei de demonstrar, de substituir a equação 10 na equação 9 e fazer. Então, ó, como eu falei, ó, dx dy, dx dy, aí ó, abriu um colchetes aqui e colocou tudo que era o dy. O que era o dy? Isso daqui, ó, dy dx mais dy dz. dy dx mais dy dz. E aí soma com dx dz. De onde surgiu esse dx dz? Do último termo da equação 9. Só substituir. Fiz o passo a passo ainda para te ajudar. Tá? Ou você vai perceber que você pode fazer realinhar isso aqui. Ó. Então, o que é? Multiplica dx dy, que é esse primeiro termo em vermelho aqui. Tá? Aí, o que se precisa fazer mais ainda? Você pode multiplicar, deve também multiplicar esse dx dy dz aqui, que é necessariamente esse termo aqui, ó, dx dy a z constante vezes dy dz a x constante. A flechinha em azul é o que está em azul aqui embaixo. E aí soma com isso daqui. É a equação 12, né? Fechou? Então, essa equação 12 ela tem que ser verdadeira para todos os dx e dz. Vamos fazer uma brincadeirinha aqui. Ó. Se dz da equação 12, que é só a equação 11 rearranjada ali, né? Já feitas as multiplicações. Ó, se dz for igual a zero, ó, esse dz aqui for igual a zero, isso quer dizer que todo esse termo aqui que eu estou fazendo em verde, que está multiplicando dz, não é que tem um colchetes ali, né? Todo esse termo aqui vai a zero também. Tchau, né? E aí eu fico, ó, dx igual dx dy vezes dy dx dx. É o próximo slide. Vai com calma, vai acompanhando, na moral, na boa. Então,
Só que pega uma outra coisa aqui, ó, aqui já tem um pulo do gato, né? Ó, pega esse dx aqui, vamos pegar uma outra cor para ficar bonita aqui, preto. Ó, dx passa aqui para o outro lado. Vai passar dividindo, né? Vai ficar dx sobre dx, que é igual a 1. 1 é igual a tudo isso daqui em preto, beleza? Vamos lá, próximo slide para ver se isso é verdadeiro. Ó, 1 igual tudo ali, ó. Pode ver, só invertir, ó. dx dy, dy dx, dx dy, dy dx igual a 1. Equação 13, tá? Igual a 1. Beleza? Beleza. Por causa que agora eu também posso reescrever a equação 13 desse jeito aqui, ó. Pega esse dy dx aqui e joga ele para o outro lado. Então vai ficar 1 sobre dy dx a z constante, que é esse termo aqui, ó, 14. Vê que eu não estou fazendo nada de insano, é só considerando isso, se o dz fosse igual a zero, o que ia dar. Então, ó, o meu dx dy é a mesma coisa que a recíproca do meu dy dx. Tá, logo vai fazer logo vai clarear mais. Agora, guarda essa equação 14 aqui na caixinha de ferramenta e volta do porquê que a gente chegou nessa história. Qual que é a história? Ó, a história era essa daqui, ó. Quando eu testei que dz fosse igual a zero. Mas e se dx fosse igual a zero? Se dx fosse igual a zero, cara, note que ó, se dx fosse igual a zero, todo esse termo aqui é igual a zero também, né? E dx seria igual esse restante aqui, né? Que é o que eu vou fazer agora. Então, ó, o que eu vou fazer agora é fazer dx igual a zero e dz diferente de zero, né? Que é a mesma coisa que eu fiz anteriormente. Então, ó, é fazer aquilo ali que eu acabei de mostrar. Então, pode ver todos esses termos do lado direito aqui, que não estão na caixinha que eu zerei ali, estão aparecendo ali naquela próxima expressão. Faz aí. Tudo isso, então, tem que, se o meu dx for igual a zero. Então, fica esses termos, né? Veja bem, já 3 termos e novamente, eu consigo fazer tudo isso igual. Se tudo isso for igual a zero, eu vou ter uma situação que eu pego, olha só, esse dx de z e passando para o outro lado, eu fico com, ou aqui é a mesma coisa que escreveu 1 menos negativo, esse dx de z, né? Então, eu só rearranjo a equação 15 e chego nessa equação 16. Tá, beleza. Olha só, se, portanto, isso é verdadeiro, aqui, eu posso escrever essa equação 17, ó. dx dy a z constante, dy dz a x constante. Aqui ó, eu passei novamente essa parte para cá, deixando só um menos 1 aqui, tá? Que é essa equação 17. Né? Então passa a recíproca e você tem essa nova equação 17. Tá? Agora, vamos colocar umas funções de estado aí. Né? Vamos colocar uma função de estado. Porque o que a gente foi fazendo é expressar dx de y, percebia que existia essa relação recíproca, e como o meu dx de y era igual à equação 14, eu expressei dx de y e depois eu fiz uma outra equação fazendo dz igual a zero e substituí aquele dx de y, eu percebo que eu tenho essa relação aqui, que é uma relação entre 3 derivadas parciais. Se você pegar um livro de cálculo, você encontra isso. Mas agora é sempre x, y e z, o que é? PV e T, né? PV e T, por exemplo. Então, ó, o que eu estou dizendo? Eu vou usar essa equação 16 aqui, para você, que é a mesma coisa que a equação 17, né, mas atente-se. X, Y, Z pode ser P, V e T.
Vamos fazer isso aí funcionar? Vamos pegar essa equação 16 e escrever com P, V e T. Então, dP dV a T constante vezes dV dt a P constante é igual ao quê? Menos dP dt a V constante. Note a semelhança. Tá? Você vai perceber que x, y, z, sempre mantendo algumas constantes, só tem 3 variáveis. Então, a variável de dx, dy, em relação à variável de dy, dz, então, vai ser igual o negativo, o valor desse termo aqui, por esse termo aqui. Fechou? Você vai ter essa razão aqui. Então, é o que eu tenho aqui também, ó. Percebeu? Ó? dp, dt, AV constante. Porque esses dois outros termos aqui são constantes. Ó. Então, é uma identidade, né? Dessas derivadas. Tá, mas lembra que no início desse vídeo, deixa eu ver em quanto tempo nós temos, 35 minutos, eu expressei duas propriedades, que era o coeficiente de expansão e o coeficiente de compressibilidade. O que é coeficiente de expansão e coeficiente de compressibilidade? Ó, o beta, é 1 sobre V, dV dt a P constante. Ó. Isso daqui está aqui, ó. O kappa é o dV dP a T constante. Ó. Isso daqui está onde está aqui, ó. E note que eu posso, então, substituir, note que beta vezes V é igual a isso daqui. Então, ó, o que eu acabei de falar, isso aqui, beta vezes V é igual a essa diferencial parcial. Menos kappa vezes V é igual a essa diferencial. Olha que loucura, né? Olha que legal. Olha que legal. Então, se isso é verdadeiro, né? Se eu rearranjar, se eu de fato fazer esse beta V igual dV dt e menos kappa V igual isso dali, eu vou perceber que eu posso, depois de rearranjar, faz aí no teu caderno com calma, a relação dP dt a V constante, como vai ter um sinal negativo aqui, vai cancelar com esse negativo, essa relação entre a variação de pressão e variação de temperatura a volume constante é igual à razão entre beta, o coeficiente de expansão, e kappa, o coeficiente de compressibilidade. Tá? Então, sendo assim, olha uma outra forma que eu posso escrever. Lá aquela equação, por exemplo, que eu vou pegar aqui a variação da pressão. A variação de pressão em relação à variação de temperatura, mais a variação de pressão em relação à variação de volume, que é essa equação 21, eu posso reescrever ela. O que é dP dt? Entende que no laboratório não tem um dP dt iômetro? Não tem. Não tem um equipamento que me meça a variação parcial da pressão em relação à variação parcial da temperatura V constante. Não tem esse equipamento. Mas tem uma forma de eu calcular o coeficiente de compressão e o coeficiente de expansão. Então, ó, dP dt a V constante, eu sei o que isso é. Então, o dP dt a V constante é essa razão que eu acabei de expressar. Aqui, ó, vamos voltar uns slides para você se ligar. dP dt a V constante é beta sobre kappa. Então, dP dt, esse termo aqui, ó, é exatamente o beta sobre kappa dt. E aí, se você pegar ali da definição de dP dV, né, você consegue também relacionar isso com 1 sobre kappa. Tá? Também você vai pegar ali e vai perceber que é notável esse produto. Então, aqui, né, que eu usei essa relação aqui. Então, é a mesma coisa que falar que a variação de pressão, né, dP, é beta sobre kappa dt. Tá? Qual que é a moral da história? Tem como medir beta e kappa?
alguma forma de medir? É existente esse valor? É existente esses valores? É possível mensurar isso? Então aqui eu trouxe coeficiente térmico de expansão volumétrica para sólidos líquidos, né? Então aqui eu tenho prata ali, prata sólida, alumínio, ouro, cobre, e aqui eu tenho o coeficiente de expansão térmica, coeficiente de expansão volumétrica, né? Ou seja, o quanto que o volume expande em relação à temperatura, ó, fases condensadas, né? Então, eu consigo. Lembro que quando eu comecei a falar de termodinâmica, eu falava, a gente começa vendo gases. Por quê? Porque gás, quando eu comprimo, ó, dP, né, variação de pressão, a uma temperatura constante, é fácil de eu verificar quanto que é a variação de pressão em relação à variação de volume. Mas e para um sólido? E para um líquido? Então, mas se eu souber, fica mais difícil, né? Mas se eu souber combinar essas funções de estado da maneira como eu combinei aqui, eu vou perceber que, embora seja não factível eu calcular essa parte aqui em cima, lá, dP, dt de um sólido, mas eu consigo expressar beta sobre capa de um sólido, que é a mesma coisa que a variação da pressão em relação à variação de temperatura. Calcular a variação da pressão em relação à variação de volume, na régua, fica muito difícil. Com equipamento volumétrico é muito difícil, mas capa e beta sim. Então, aqui eu consigo expressões que me relacionam funções de estado, como pressão, temperatura e volume, com coisas que eu posso, com medidas que eu consigo de um laboratório, como beta e capa. Então, aqui eu tenho aqui eu tenho a compressibilidade isotérmica, né, de quanto que eu consigo comprimir de uma substância, qual que é o coeficiente de compressibilidade, e aqui é o coeficiente de expansão volumétrica. Então, qual que é a moral da história? Vamos lá, deixa eu ver quanto tempo temos, 42 minutos. Eu quero que vocês peguem esses slides